também estou bem. E estou muito animado para tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu creio que vai ser um tempo muito bom. Amém? Tem algum microfone sobrando aí, mas já já a gente acerta aí. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, por favor. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. Amém? Nós vamos ler uma passagem um pouco extensa, mas você vai entender o contexto de toda a aplicação. Começa assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E aí continuando 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, irmãos? Esse texto é poderoso, onde o apóstolo Paulo ele começa falando sobre a importância de uma igreja que ela é bem equilibrada nos dons, ela é bem fundamentada na palavra, onde os dons eles são manifestos, os dons do ministério, eles são manifestos, influenciam a igreja e estabelecem a igreja dentro de uma edificação bem feita, de uma unidade bem instituída.
E com isso, irmãos, essa importância de você estar associado a um lugar dessa maneira vai te fazer com que você ande firme, alinhado, a ponto de você não ser levado por todo o vento de doutrina. Uma vez que a gente tem a exposição da palavra de uma maneira clara, irmãos, e límpida, a palavra entrando no nosso coração, nós vamos conseguir, irmãos, discernir aquilo que provém de Deus e aquilo que não. Muitas vezes, irmãos, a gente tem sido levado e conduzido por muitas informações nesse mundo. A gente tem ouvido tantas coisas, tantas pessoas falando tantas verdades por aí. Você entra numa rede social e você vai ver cada um com a sua verdade. E às vezes você já começa, se você não estiver bem fundamentado na verdade da palavra, você já começa a não saber qual é a verdade de fato. E o que eu quero tratar nessa noite, é que a gente precisa distinguir o nosso limite com relação ao relacionamento com os ímpios, ao relacionamento com os gentios. Porque, irmãos, muitos de nós estamos andando ao longo do dia mais com pessoas que estão nos influenciando negativamente para nos afastar da palavra, com aquelas que, de fato, estão nos aproximando do Senhor. E a palavra ela nos adverte sobre um estilo de vida, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, mas também quando Jesus fala sobre ansiedade, lá em Mateus, por exemplo, ele fala de nós não andarmos ansiosos nesse tempo, porque quem anda ansioso, quem anda preocupado com o que vai fazer, com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai fazer com a sua vida, isso são gentios, pessoas que não têm a comunhão com o Pai. Amém? E nós não somos desses, irmãos. Nós temos um Senhor, nós temos um Pai, nós temos alguém que está disposto e disponível para nos socorrer nesse tempo. Amém? E quando o apóstolo Paulo ele começa falando sobre esse cuidado que nós devemos estar não como meninos, mas como pessoas maduras, e muitas vezes, irmãos, nós estamos achando que somos maduros e ainda somos de fato como meninos. Porque, irmãos, entenda isso, maturidade ela tem a ver com dois aspectos: conhecimento e tempo. Você tem que conhecer a Deus, você tem que se aprofundar no Senhor, você tem que dominar, sabe, irmãos, a doutrina, entendê-la, compreendê-la, administrá-la na sua vida. Mas também você precisa de tempo. Para quê? Para provar dela. Não tem como, irmãos, em um mês você, por mais que você possa ler a Bíblia de capa a capa, conhecer muitas coisas, viver para isso, você não vai atingir uma maturidade adequada. Por quê, irmãos? Porque você precisa de tempo. Todos nós precisamos de tempo. Às vezes nós temos o tempo, muitos anos de igreja, muitos anos expostos à palavra, mas sem profundidade. Só ali na beirinha, no nível raso. Só ali aos domingos, talvez numa quinta, talvez numa programação especial, mas sem uma profundidade em Deus, sem um relacionamento de fato com o Senhor, sem uma comunhão genuína, sem uma exposição à palavra e sem uma atitude correspondente à palavra. Porque a palavra diz que nós devemos provar dela, nós devemos experimentar dela, nós devemos ter experiências com ela, porque é isso que vai consolidar a nossa fé. Amém? A palavra, irmãos, ela deve ser o nosso guia, a nossa referência maior. Nada deve sobrepor a palavra, nem aquilo que meus pais disseram, nem aquilo que a pessoa mais inteligente desse mundo, ou dita por tal como mais inteligência desse mundo, que tem a maior inteligência, seja a pessoa mais sábia aos olhos naturais nesse mundo, ainda assim a palavra sobrepõe a opinião dela, porque, irmãos, a palavra já foi experimentada e ela funciona. Ela já funcionou na minha vida, eu sei que já funcionou na sua, e já funcionou na vida de tantas pessoas, irmãos. E às vezes nós podemos andar em caminhos, irmãos, onde nós não conseguimos identificar falhas e a gente não está vivendo o melhor de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu passei por uma situação muito difícil. A gente estava num contexto muito difícil e eu estava muito pressionado mesmo. E aquilo foi me desgastando fisicamente por conta da tamanha preocupação que eu estava. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver isso? E chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso
eu preciso corresponder à altura da palavra. Eu preciso dar uma resposta, não para Deus, porque Deus já está nele, está pleno. Deus ele não precisa de nada. Quem precisa sou eu. E eu preciso dar uma resposta para mim mesmo. Onde está a minha fé? Onde está a minha confiança? E eu comecei a me questionar, irmãos, porque às vezes a gente começa a lidar com as coisas de uma forma tão natural que a gente passa a achar que Deus não está mais envolvido ou nem considera Deus na história. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma questão, por exemplo, com um filho, você pensa e você medita sobre N coisas para resolver com o seu filho. Mas às vezes você não faz aquilo que a palavra diz, que é a respeito de estar orientando ele, estar intercedendo por ele, orando mesmo por ele. Às vezes você tem um contexto com seu pai e você está buscando tantas coisas, ouvindo tantos conselhos do que fazer com seus pais. De repente eles já estão numa certa idade que precisam de cuidados específicos. E a gente fica naquela, o que eu faço? Eu faço isso, faço... Irmãos, vai orar. Você é crente. Deus vai te dar as respostas. E às vezes a gente está tentando, irmãos, ouvir todo mundo e não ouve Deus. A gente às vezes está meditando tanto no problema e esquecendo que na verdade nós devemos meditar na solução dele. Nós devemos meditar na resposta que é a palavra. Nós devemos colocar a nossa força, nosso tempo, a nossa intensidade na palavra. O que a palavra diz a respeito dessa questão que você está vivendo? Confronte a si mesmo com a palavra. Em que sentido? Poxa, eu estou vivendo essa situação, o que eu preciso fazer para sair disso? Qual a resposta que a palavra dá a essa questão? E eu preciso mergulhar nisso, irmãos, eu preciso entender sobre isso. Porque senão, irmãos, eu vou ser engolido. E eu vou te dizer algo, irmãos, muitos de nós, cristãos, de uma forma geral, têm perecido nesse tempo. Por quê? Porque não tem dado o valor, dado o crédito necessário para a palavra. E aí tem naufragado na sua fé, tem vivido vidas de frustração, de problemas, de questões que não é que a gente vai viver no mar de rosa, irmãos, isso é engano. Vamos ter aflições sim, mas como a gente acabou de cantar, faça disso não só uma participação na música, mas de fato faça isso como algo, como uma oração na sua vida. Eu não temo as ondas da tempestade. A sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Irmãos, isso é poderoso demais. Eu não sei você, mas eu já tive situações de medo. Onde eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E como eu falei, recentemente eu estive numa situação como essa. E eu fiquei, irmãos, eu me lembro que foi uma semana, assim, não chegou a ser uma semana inteira, mas dias de angústia, que eu não sabia o que fazer. E eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Até a hora que eu falei, cara, eu preciso ter coragem para agir à altura da palavra e confiar em Deus. Irmãos, eu tomei uma posição. Não falei, ninguém sabe, nem Michela sabe da história. Eu tomei uma posição, falei, Senhor, eu não vou passar por isso aqui. Eu não vou viver esse problema, não. Vai acontecer alguma coisa e vai resolver. Irmãos, e naquele dia que eu tomei a posição, à noite já veio a resposta. Tudo resolvido. Todo o problema resolvido. E eu falei assim, como assim? Do nada. Mas por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de poder, irmãos. Ele ainda continua agindo nesse tempo. Não é um Deus de história, não é um Deus de passado, é um Deus de presente, futuro. Ele não está preso em tempo, irmãos. Talvez você esteja aqui e não esteja passando por nenhuma circunstância nesse momento, assim, de grandes problemas. Mas, irmãos, que essa palavra seja como vacina. Mas se você estiver, irmãos, eu te desafio a ousar a crer. Ouse a crer, irmãos. Ouse a tomar uma posição de fé. Ouse a agir conforme a palavra. Sabe por quê? Porque é nessas horas, irmãos, que a sua fé é aprovada. É nessas horas que você consegue, sabe, irmãos, ter experiências com Deus que vão marcar a sua vida. E quando tiver algum problema, alguma situação, você vai lembrar das outras situações que Deus te livrou. É assim comigo, eu tenho certeza que você já viveu coisas assim também.
Então, irmãos, a palavra, ela já está posta, disponível para nós. Ela já foi lançada da parte de Deus. Seja qual for a questão, seja qual for o problema, Deus já tem uma resposta para isso. Deus já sabe o fim antes do começo. O que acontece quando a gente não age à altura, irmãos, dessa palavra, dessa informação que nós temos da parte de Deus, é que nós agimos, irmãos, muitas vezes como gentios. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, ele começa a falar no 17, e fala assim, olha, digo e testifico no Senhor, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Ou seja, irmãos, a gente às vezes pode viver tão alheio a Deus, que a gente parece que a gente está andando sozinho. Muitas vezes esse sentimento que nós temos de estar sozinho, de estar meio que abandonado, é a falta da consciência de Deus na nossa vida. É a falta da consciência da presença, é a falta da consciência da nossa identidade de filho que somos. E às vezes nós encontramos resistências, irmãos, e muitas vezes buscamos informações em tudo quanto é canto. Mas entenda uma coisa, irmãos, o ímpio, o gentio, o perdido, ele está alinhado com o curso desse mundo. Ele não tem resistência. Satanás está ali, só empurrando ele para a vala. Só que nós, temos a resistência de Satanás para toda ação que nós vamos fazer. Então não se engane, irmãos, quando você pensar numa grande ideia, num projeto para a sua vida, e você encontrar resistência. Você vai encontrar resistência, você vai encontrar dificuldade. Por quê, irmãos? Porque Satanás vai querer tirar de você a convicção da palavra. É assim que ele age. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu já vivi situações, até mesmo contexto de igreja, de decisões que eu precisava tomar e que eu encontrava resistência. E eu vi as dificuldades, eu falei, Senhor, o Senhor me falou uma coisa. Por que está tão difícil? Eu nunca prometi para você que seria fácil. Eu só prometi para você que eu estava contigo, que é para ir lá mesmo. Entenda, irmãos, vai vir tempestade. Quando Jesus chega para aqueles discípulos e fala, passemos a outra margem, não foi, olha, se tiver o tempo bom, a gente vai chegar lá. Ah, não, se tiver tudo certinho, vai chegar lá. Não, ele falou, nós vamos. Ei, nós vamos. E vamos chegar lá. Independente do que acontecer, o curso está dado, a direção está dada, o caminho já foi estabelecido. Então, irmãos, haja à altura da palavra que você recebeu, independente das pressões e das dificuldades. As dificuldades, elas vão vir para de fato te parar, as pressões vão vir de fato para te parar, mas justamente esse amadurecimento que a palavra nos garante, ela vem com o quê? Com a aprovação da nossa fé. Ela vem com o quê? Com uma vez a pressão chegando, você permanece ali, firme, inabalável. Ah, é possível isso? É possível, irmãos, que a palavra nos garante que é possível, então é possível. Então é possível sim, irmãos, muitas vezes a gente olhar e não ver saídas, e não ver caminhos, e o Senhor está ali apontando, continua porque eu estou contigo, continua porque vai dar certo, continua porque eu estou na história, eu estou no negócio com você, eu estou agindo com você nisso. Eu não estou alheio às pressões que vocês têm vivido. Amém, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo ele continua falando sobre os gentios, ele fala, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Ele também fala, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução. Essa palavra dissolução significa libertinagem. Ela tem a ver com luxúria desenfreada, excesso, lascívia. Então, irmãos, os gentios, as pessoas que
e tiveram, às vezes, até mesmo algum nível de acesso a Deus, mas não se curvaram a Ele, muitas delas estão entregues, irmãos, a um estilo de vida insensível a Deus. Elas não têm percepção espiritual. Elas estão vivendo alheio do Senhor, obscurecidas no seu entendimento, naquilo que é da parte de Deus. Elas vivem, irmãos, entregues a qualquer tipo de libertinagem, a uma vida sem controle, de uma luxúria desenfreada. E aí eu te pergunto, irmãos, por que muitos de nós ainda estamos ouvindo conselhos de pessoas que não têm um pingo de conexão com Deus? Porque muitos de nós ainda damos ouvido e voz a pessoas que não acrescentam nada no reino. Quando eu olho para a palavra, irmãos, eu vejo, eu preciso entender que essas verdades são para mim hoje. Então a palavra ela nos instrui, olha, não andeis como também andam os gentios, não façam isso, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem agindo conforme aquilo que está todo mundo dizendo, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo que é o certo. Como que você deve andar? Firmado, exposto às unções, exposto à palavra, em unidade, conectado a um corpo. Muitos de nós, irmãos, às vezes trocamos qualquer coisa, por qualquer coisa estar aqui. E não falo a gente aqui especificamente, somente, mas em todo quanto é lugar. As pessoas já não se importam mais em congregar. Ah, não, mas eu assisto às ministrações, irmãos, é totalmente diferente. Está numa atmosfera de igreja, está numa cobertura espiritual do que você está vivendo, simplesmente só assistindo algo. Você vai receber a palavra, você vai ser edificado. Eu não estou negligenciando isso e nem dizendo que isso não funciona, mas existe algo que você só pega de Deus quando você está junto, quando você está com os outros irmãos. E isso, irmãos, isso é vital para nós. Então, quando o apóstolo Paulo ele exorta a igreja em Éfeso, ele exorta com esse entendimento de, olha, prestem atenção, vocês precisam estar conectados, vocês precisam estar ligados, expostos às unções, porque essas unções elas vão te trazer unidade na visão, vão te trazer unidade no pensamento, no conhecimento de Deus, e isso vai te fazer cada vez mais ser amadurecido, isso vai te fazer fortalecido no Senhor, e você não vai ser agitado por um lado para o outro, perdido, sem saber para onde vai. E muitos estão assim, irmãos. Você começa a ver, eu fiquei horrorizado outro dia com uma igreja, irmãos, que ela estava enorme, gigantesca, mas com os valores totalmente deturpados com relação à palavra. Mas porque ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ela fala aquilo que as pessoas estão gostando de ouvir. É claro, irmãos, que o Evangelho são boas novas. Ninguém recebe boa notícia só como um problema. Mas o Evangelho também é confronto. O Evangelho é a verdade. E é a verdade que liberta, é a verdade que muda. Eu falei algo aqui, eu já ministrei recentemente, que foi domingo passado. Mas, irmãos, tem uma coisa que a gente precisa entender que assim, a gente deve andar em amor, viver pelo amor, mas não é o amor que nos liberta. Não é o amor que nos liberta, é a verdade, irmãos. O amor, ele é a forma como a verdade chega. O amor, ele vai ser a maneira pela qual nós devemos usar a verdade para alcançar o perdido. De fato, precisamos agir em amor, mas só o amor não liberta a pessoa. Porque, irmãos, tem sido pregado um evangelho onde o que importa é você ser feliz. A alegria de Deus é te ver feliz. Não, irmãos, a alegria de Deus é ver você transformado, renovando a sua mente pela palavra dEle. Essa é a alegria dEle. É ver você salvo, liberto.
vivendo o melhor dele nessa terra. Isso é a alegria dele. É claro que isso vai trazer felicidade, é uma consequência, não o fim. O fim não pode ser o meio. A alegria final, a felicidade por uma vida plena no Senhor não pode ser o meio pelo qual eu vou fechar os olhos para tudo. Não importa. O que importa é que o amor, ele encobre todo mundo, abraça todo mundo. Não, irmãos. O amor, ele corrige. O amor aponta o erro. O amor direciona. O amor fala quando está errado. Imagina se na criação dos nossos filhos, para tudo a gente falasse sim para eles. Chegasse para a criança e falasse assim, olha, o que você quer comer hoje? Ah, não, eu quero hambúrguer com batata frita. Tá bom, toma, meu filho. O que importa é você ser feliz. Aí chega no dia seguinte, o que você quer hoje? Hambúrguer com batata frita. Toma. Você não quer refrigerante também, não? Toma. Olha, tem sorvete, tem doce, tem bala, tem chocolate. Você não quer também, não? O que importa é você ser feliz. Faz isso, irmãos, para ver se você não arrebenta a vida do seu filho. Faz isso. Então, irmãos, como a gente acha que Deus vai agir com a gente nessa forma, irmãos? Tão irresponsável. O quê, meu filho? Você quer viver em pecado? Não tem problema. Eu sou santo, mas a gente tem comunhão, porque eu sou teu pai. O quê? Você quer se envolver com isso? Pode. É errado. É errado aos olhos dos homens, mas o que importa é o meu amor por você. Aí você pode, nossa, pastor, extremo. Irmãos, muitos estão vivendo dessa maneira. Achando que está tudo bem. Está tudo certo viver errado. Olha, nada aconteceu comigo, estou inteiro aqui. Não, irmãos, enquanto a gente tem temor, a gente precisa agir rápido. Porque vai chegar uma hora que a gente vai perder o temor. De tanto, uma vida tão errada, a gente perde o temor. Então a gente precisa ter cuidado. E precisa valorizar a palavra na nossa vida. Então, seguindo aqui, no 22, no 21 ele fala, se é que de fato tendes ouvido e nele tem sido instruído. Ele está falando sobre que nós não aprendemos isso em Cristo. Ou seja, uma vida desconectada de Deus, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, como tudo que eu já falei anteriormente. E ele fala, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, ou seja, esquece aquilo que você já viveu, práticas passadas. Ah, não, mas porque na minha família sempre agiu dessa forma. Mas é errado, irmãos, então larga. Amém. Michela ministrou nessa manhã lá na igreja da Lapa, e ela estava comentando sobre um casal que foi compartilhar lá eles são um casal missionário, eles passaram um tempo no Brasil e vão estar voltando, início de março, eles estão voltando para Moçambique. E aí eles estavam contando que lá é comum, é uma cultura lá, que todo homem casado, ele às sextas-feiras, ele sai de casa, né, deixa sua família e vai viver a vida de solteiro, voltando na segunda-feira ou no domingo à noite, se eu não me engano. Então ele faz o que ele quiser nesses dias, é dele. É uma cultura lá. Então eles vivem uma vida dessa maneira. E o que acontece? Existe um problema seríssimo de saúde pública lá, um nível de aidéticos que tem lá. Enorme. E detalhe, a mulher, ao receber o marido em casa, ela tem que estar pronta para recebê-lo. Mesmo de toda a bagunça que ele fez no final de semana. E aí eu te falo, irmãos, é cultura. Talvez alguém vai chegar lá e falar assim, não pode confrontar isso aqui, não. Por quê? Porque é cultura deles. Não, irmãos, é errado. É errado. Eu me lembro que às vezes eu tinha um amigo que ele falava assim, ele perguntava, será que a gente... Ele ficava na dúvida sobre a questão de ter maldição hereditária. Aí o que é maldição hereditária? Era o seguinte, era você, por exemplo, o seu avô, ele tinha um problema com bebida, com álcool. Aí o seu pai também teve problema com álcool. E aí o que acontece? Você já fica na cabeça, eu também vou ter problema com álcool. Por quê? É algo hereditário.
E Satanás usa dessa mesma forma, irmãos, para tudo. Se o cara é mulherengo, o avô é mulherengo, o pai é mulherengo, eu sou mulherengo. Ah, se minha visão era essa. Aí eu falei assim, cara, não concordo. Jesus já nos livrou de toda maldição. E a questão não era uma maldição. A questão é porque Satanás ele usa de similaridade para aprisionar as pessoas. Então a influência que ele encontrou naquela família era com relação ao álcool. Então ele foi influenciando a família inteira com relação ao álcool. A influência que ele usava naquela outra família era com relação à prostituição. Então, toda aquela família era uma família com fraqueza na prostituição. Por quê? Ah, não, porque aquela família ali... Não, porque simplesmente Satanás encontrou uma brecha ali. Se fosse outra coisa, ele usaria outra coisa também. E às vezes a gente fica, não, é um espírito. Não, irmãos, o demônio é demônio. A gente tem que parar com esse negócio de ficar preocupado com os nomes de demônio. Entendeu? A única diferença é que a Bíblia fala Beelzebul, maior dos demônios. Tem hierarquia. Mas não tem o demônio da bebida, a gente tem que expulsar o demônio da bebida. Isso é uma influência que vem do candomblé, irmãos. Mas é o mesmo espírito, é a mesma maldição. Só que as pessoas elas abraçam e falam, não, eu estou condenado nisso. Eu não tenho como me livrar disso. É quase como se fosse genético. Não, irmãos, não é genético. E eu posso te provar isso porque eu vi essas histórias na minha família. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente dos meus antepassados. Entende? Então você também pode ser. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Sobre nós não há nenhuma maldição, irmãos. Então, a única coisa que nos aprisiona em qualquer outra coisa é aquilo que nós damos brecha para sermos aprisionados. Ou seja, não é algo que Deus ele não tratou ou que não tem jeito porque é hereditário. Não. Nós demos brecha naquela área ali. Então você vê, irmãos, aí você vê a pessoa às vezes está ali, ó. É tão claro isso que é só você reparar uma coisa. Pensa numa pessoa, se você conhecer uma pessoa que ficou há algum tempo na igreja e você conhece a história da família dela. Aí ela se afasta dos caminhos do Senhor. O que ela faz? Ela cai normalmente e ela mergulha naquelas áreas que a família toda caía. Por quê? Abriu a brecha. Eu conheço pessoas que são assim, irmãos, foram criados na igreja. Se afastaram, chutaram um balde e hoje todos eles, é impressionante, a família inteira, ó, caindo na mesma coisa. Que os pais caíam, que os avós caíam. Mesmo, parece que são cópias do pai, do avô, igualzinho, irmãos. E eu te falo, o que vai mudar, irmãos? Quando eu e você decidimos, aqui não, na minha vida não. Porque eu não vou andar nesse padrão de vida. Eu fui salvo por um alto preço, eu não posso me rebaixar a ser dominado, controlado por um demônio, por uma influência, por alguém falando no meu ouvido. Eu sou nova criatura, eu sou o melhor de Deus, eu sou a plenitude da criação, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu tenho em mim capacidade, irmãos, poder para resistir qualquer tipo de pressão, dificuldade. Por que eu vou me dobrar, irmãos, a uma bebida? Por que eu vou me dobrar a uma influência? De maneira alguma, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo ele destaca isso, ele fala, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Irmãos, isso traz muito à memória, Romanos 12, quando ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, isso tem que ser um mantra para a nossa vida, a transformação da nossa mente. Tem que ser algo que a gente tem que abraçar num nível, irmãos, constantemente estar expostos à palavra para mudar o nosso pensamento a respeito de algumas coisas. A gente está lendo aqui um texto, irmãos, e tem muitos textos onde o apóstolo Paulo fala sobre diversas coisas que muitos de nós às vezes andamos. E às vezes negligenciamos. Por quê, irmãos? Pegamos somente as partes que nos animam. Você é próspero, você é sarado, você é mais que vencedor, nada pode contra você. E, de fato, tudo isso é verdade, irmãos. Mas também há cuidados da nossa parte. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe.
mas sim aquela que haja edificação, que possa trazer consolo, que possa trazer exortação, possa trazer transformação na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele segue falando: vos renoveis, vos revestis do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, ele começa a falar sobre alguns aspectos, principalmente em relacionamento uns com os outros. E ele fala que nós devemos ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, isso aqui é algo que assim, a gente precisa crescer muito ainda. Há um nível de perdão aqui, exigido, esperado de nós, no mesmo padrão, como Deus também nos perdoou em Cristo. Olha só o nível de perdão. O perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus, de toda a nossa dívida, de toda a nossa culpa. Esse é o nível que é esperado. Assim como você foi perdoado, perdoaste também. Então, irmãos, são padrões que a gente precisa estar atento, irmãos, nesse tempo. Cuidados, irmãos, porque há muitas vozes nesse mundo, há muita influência, muita gente falando muita coisa. A tecnologia trouxe, irmãos, muita coisa boa para a gente. Hoje a gente pode chegar agora, você assistir culto de quase todas as principais igrejas do Brasil e do mundo. Você pode congregar em Londres, você pode congregar virtualmente, assistindo as ministrações que eu digo. Você pode estar congregando lá nos Estados Unidos, ouvindo mensagens de lá também. Mas também tem muito lixo. Muito lixo. E que às vezes vem travestido de coisas engraçadinhas. Coisas bonitinhas, que gracinha, total, e a gente está lá, batendo palma. E aquilo ali está entrando, influenciando a nossa vida. E muitas vezes a gente não está atento a tudo isso, irmãos. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá em Salmos, no capítulo 1, por favor. Você está comigo, irmão? Você está sendo edificado nessa noite? Amém? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele é poderoso demais para nós, irmãos, e a gente precisa constantemente estar atento se a gente não está em alguns desses pontos aqui. Amém? Está lá, a partir do 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém, irmãos? Você quer ser bem-sucedido? Amém? Quer mesmo, irmãos? Amém. Em tudo? Amém. Então não anda, não se detém e também não senta com esses 3 tipos de pessoas. Quais são? Primeiro, ímpios. Não anda no conselho dos ímpios, irmãos. Qual a ideia que você tem quando a gente lê isso? É você estar conversando com o ímpio e andando do lado dele. Quando você está andando do lado de alguém, você até está ouvindo, mas teu foco não é tanto assim do lado dele. Concorda? Porque a pessoa está falando ali com você, mas você está olhando a rua, olhando a calçada, olhando o caminho. Mas você está ouvindo, você está sendo influenciado. E quando a gente entende essa palavra ímpio, ela vem de perverso, criminoso, alguém culpado. Na sequência ele fala, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, você está parado. É como se você estivesse em pé. E aí você está lá conversando com alguém. Opa, tudo bom? E aí, como vai e tal? E você começa a conversar com alguém, mas você está ali com uma atenção um pouco mais exclusiva, uma atenção um pouco mais concentrada. Embora você está parado, olhando em volta, você está vendo muitas coisas, mas você está ali parado, já dando atenção para a pessoa. E esse tipo de pessoas são o quê? São os pecadores, pessoas que já expostos à condenação, considerados como ofensores. Então a gente não deve parar para
ter uma exposição com pessoas nesse sentido. E eu não estou falando de você evangelizar, não estou falando de você sumir do mundo, mas você entende, irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo em ambientes onde nós estamos lidando com pessoas e deixando essa influência das pessoas chegarem até nós numa desculpa de não querer falar sobre religião. Muitas vezes a gente fala assim: ah, não quero falar sobre religião, então deixa eles falar um monte de abobrinha aqui que está tudo certo. Eu vou ganhar com o meu testemunho. Só que aquilo ali está entrando na sua vida, irmãos. E o terceiro nível, ele fala: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, pessoas que escarnecem, pessoas que zombam, ridicularizam. O que eu vejo, irmãos? É um processo. Você começa a andar com alguém. Você anda com aquela pessoa. E aí você começa: não, concordo com você, também acho e tal. Aí você vai, fala mais aí. Tal. Aí você começa, esses crentes mesmo, né? E tal, não sei o que, não entendi e tal. Aí daqui a pouco você está sentado com eles. Em que ambiente vocês estão sentados? Posso dizer, festas. Pastor, a gente não pode ir na festa. Claro que você pode, irmãos, mas você tem que tomar cuidado. Porque senão você está ali, irmãos, às vezes ridicularizando até mesmo a sua própria fé. Porque essas pessoas, elas zombam de crente. Elas zombam da nossa fé. Elas nos desacreditam. E às vezes a gente está ali, para quê? Para ser benquisto. Para ser aprovado. Para ser aceito. Então, irmãos, é um cuidado, são coisas muito sutis. Antigamente, eu tinha muito disso. Lá na época do Rio, antes de me envolver mais profundamente a palavra, eu trabalhava numa empresa e aí o pessoal começou a fazer... tinha um almoço lá no refeitório da empresa, mas tinham alguns restaurantes em volta, né, lá onde a empresa ficava. Era uma região industrial, mas você tinha umas rotas assim para algumas, eu esqueci o nome agora, mas tipo algumas serras assim, então tinha muita aqueles restaurantes assim bem no meio do mato mesmo, sabe? Então a gente ia para lá e almoçava lá. Aí começava o almoço e tal. Ali não tinha bebida, porque a gente estava trabalhando. Então a gente falava de trabalho, falava de futebol e tal, beleza. Então foi o primeiro passo. Segundo passo: Felipe, vamos lá a gente vai num restaurante depois para a gente bater um papo depois do expediente. Zero problema. Vamos. E aí, irmãos, eu comecei. A gente primeiro tinha um contato lá no escritório, né, onde a gente já tinha começado a fazer uma certa evolução. A gente fazia o quê? A gente pegava, fazia um café, aí um dia um trazia o pão, outro dia um trazia a mortadela e tal, a gente juntava lá, fazia uma bagunça e começava ali. Legal, tudo bem. Segundo nível: vamos almoçar? Vamos. Terceiro nível: vamos para o happy hour? Vamos. Irmãos, aí um dia eu estava parado, sentado, todo mundo bebendo, e eu lá com o meu refrigerante, achando que estava arrasando. O crente dando influência. Eles não estavam nem aí para mim. Eu não estava fazendo diferença nenhuma para eles. Nenhuma. E eles ali falando um monte de besteira, um monte de coisa, nada a ver com nada, falando, porque eles já estavam à vontade. Eu dei a liberdade para eles ficarem à vontade. Eu falei: nunca mais. Eu não vou me envolver com isso aqui. Então, irmãos, a partir daquele momento ali eu mudei a minha postura. Eu ainda fiquei mais um tempo na empresa, mas eu não ia mais para o almoço, não saía mais. Aí depois de alguns meses eu fui para a empresa que eu estou até hoje, que já são mais de 10 anos que eu estou nessa empresa. Mas naquela época, irmãos, eu fui desperto, quando eu me vi num ambiente totalmente inadequado. Poderia estar ali, irmãos? Não teria problema nenhum. Eu não ofendia Deus, por assim dizer, mas eu estava expondo a minha integridade. Você estava ali, você estava no meio deles, concordando com aquilo. É igual, irmãos, por exemplo, e
eu vi isso, foi até, acho que foi, não sei se foi o Ricardo e a Paulinha que falaram sobre isso outro dia. Eles falam sobre a questão de ser padrinhos e madrinhas de casamento. E eu nunca tinha reparado. Eu falei assim, não, você quer fazer... Eles comentando de uma pessoa que eles foram padrinhos e depois as pessoas se separaram e ia casar de novo. Eu falei assim, não, padrinho já fui uma vez. Eu não vou ficar aplaudindo essa bagunça de vocês, não. Aí eu fiquei olhando, falei, é verdade, cara. Às vezes a gente não pensa nas influências. Por quê? Eu estava ali apoiando. Quando você é um padrinho, você está ali dizendo assim, ó, eu testifico isso aí. Eu dou chancela, eu estou acobertando eles, eu estou apadrinhando eles. Isso é muito sério, irmãos. E às vezes a gente não tem essa noção. Né? Então, quando ela falou aquilo, eu falei assim, é verdade, cara, eu não posso ser padrinho de qualquer um. Eu não posso dar o ok de Deus, digamos assim, para uma união, por exemplo, que eu não concorde. Ah, não, mas é porque são meus amigos de longa data. Eu falei, tá bom, meus amigos, pode. Eles lá, eu cá, mas assim, eu estou lá chancelando, dizendo para todo mundo, olha, eu concordo com isso aí. Eu sou testemunha disso aqui. Eu dou o meu ok, está certo. Você entende, irmãos, como é sério? Algumas coisas que a gente às vezes... Ah, não, é comum, nada a ver. A Bia estava me falando também comentando comigo, outro dia, a gente estava inclusive num casamento, né? E ela falando que uma nova moda, né, que está tendo agora, que são o quê? Pessoas que são contratadas para fazer casamento. Na verdade, foi antes do casamento, né, que você estava falando. Pessoas que são contratadas para fazer a cerimônia de casamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Antigamente, como funcionava? Você estava numa igreja, você era membro de uma igreja, aí você ia nessa igreja e falava assim, pastor, eu quero casar. Amém, vamos lá. Ó, essas são os pontos, tal, beleza, casava. E você dava o quê? A bênção, a cobertura espiritual para aquele casamento. Glória a Deus. Aí se você vai até mesmo na igreja católica. Você chega na igreja católica, você vai lá e vai procurar o padre. E o padre vai dar o quê? A bênção para o casamento. Só que chega um momento onde as pessoas agora elas já não se importam mais com a bênção, elas não entendem mais que existe algo espiritual ali acontecendo. Então, o que elas fazem? Elas contratam uma pessoa para dizer palavras bonitas no teu casamento. E é caro, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, estou perdendo dinheiro. Brincadeira, eu nunca me venderia, nunca me emprestaria isso. Mas, e eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, você vai casar tudo. Porque tem louco aí para tudo, para casar com cachorro, para casar com boneco, para casar com tudo, imagina. E aí eu estava conversando, no casamento, estava conversando com uma pessoa que estava trabalhando na equipe, e aí a gente comentando assim, e aí ele falou assim, isso está acontecendo muito, aumentou demais essas pessoas. E eles procuram homens como se fosse uma espécie de pastor, alguns procuram mulheres também, para poder, aparentemente está tudo bonitinho ali, mas na verdade ele está sendo pago. Alguns até estão fazendo junto. Tem uma pessoa que fala as palavras bonitas e vem um pastor só para dar a bênção. Tipo, não me importo com você. Você só quer que você faça uma oração para mim. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque esses são valores que estão entrando na sociedade, já estão na sociedade, e muitas vezes nós estamos ali, ó. Alguns de nós. Porque pensando, nada a ver, poxa, botar uma pessoa para falar palavras bonitas, qual o problema? Tem gente que canta, tem gente que faz uma música, tem gente que declara um poema. Por que não pode ter uma pessoa para falar palavras bonitas? E assim vai entrando, ó. Entrando. Influência, irmãos. O que? É você estar andando no conselho dos ímpios. É você ouvindo alguém que não tem comunhão com o Senhor, que é insensível às coisas espirituais, que vivem alheio a Deus, te direcionando nesse tempo. E às vezes a gente está ali, irmãos, não tem nada não. Mas você e eu queremos ser bem-sucedidos em tudo que a gente faz. Mas existe um padrão, irmãos.
Existe um cuidado que a gente tem que ter com aquilo que nós ouvimos. Existe um cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós assistimos. Porque, irmãos, antigamente era uma vergonha você ver algumas coisas na televisão, nas séries, nos filmes, nas novelas. Você, nossa, não, vou passar essa parte e tal. Mas, assim, a gente continua, às vezes, assistindo coisas, irmãos, que estão propagando verdades, na verdade, contextos totalmente contrários à palavra. E você está ali se emocionando, se expondo, apoiando. Não, pastor, eu não concordo com aquilo ali, não, é só entretenimento. Mas, irmãos, aquilo ali está entrando na tua cabeça. Você vai ver aquele lá, o bonzinho, o galanzão lá, o protagonista, você vai ver que ele não é casado com uma pessoa como você imaginava que deveria ser. Você vai ver que ele, na verdade, ele está atraindo a mocinha. Aí, no final, ele se arrepende, tadinho. Aí você vai ver que um está casado com um, outro está casado com o outro, mas, na verdade, os dois têm que estar juntos. Aí você começa o quê? A trazer aquilo ali como uma verdade para você. Nossa, ela tem que lutar pelo amor verdadeiro dela. E aí, irmãos, você começa depois a olhar para a sua vida. Aí você pensa, poxa, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas eu acho que meu amor verdadeiro é fulano de tal. E Satanás vai lá, ó. Aí você trabalha com fulano de tal, e aí fulano de tal chega lá no teu ouvido, fala alguma coisa, aí você, tá vendo, era de Deus. E aí daqui a pouco você está ali, ó, balançando. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com a exposição. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você se expõe. Tenha cuidado para quê? Para que você não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entenda uma coisa, irmãos. Se você proceder bem, se você agir bem, é certo que você vai ser bem-sucedido. A palavra nos garante isso. Desde o primeiro assassinato, lá em Gênesis 4, quando Caim mata seu irmão Abel, Deus ele chega antes e fala para ele assim, se não procederes bem, é certo que você será aceito. Então não se preocupa em fazer nada mirabolante, só faz o certo. Sabe, irmãos, a bênção ela está na obediência. É tão simples que às vezes a gente, por achar que é uma coisa mais complicada, a gente não faz. Mas a bênção está em obedecer. A bênção está em a gente ouvir a palavra, se atentar à palavra e praticar a palavra. A bênção está nisso. Não é você tentar dar um jeito e tentar resolver as coisas do seu braço. Deus ele não precisa que você deturpe a palavra para alcançar o objetivo que Ele colocou no seu coração. Ele não precisa de jeitinho. Essa história de dar um jeitinho não é bíblico, irmãos. Não tem como funcionar. Então não tente dar um jeitinho naquilo que Deus já determinou qual é o caminho. O caminho está determinado para a sua vida. Segue o certo. Olha só, antes o seu prazer. Olha o que o salmista fala. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, a proposta de Deus nessa noite para nós é que a gente busque ter prazer na lei do Senhor. É você se deleitar em ouvir a palavra, em ler a palavra, em estudar a palavra, em ler bons livros, se edificar na sua fé. É ter prazer nisso. E como é que a gente tem prazer nisso? Com exposição, irmãos. Com intencionalidade, no sentido de quê? De você chegar e falar assim, olha, agora é a minha hora, eu vou parar tudo. E eu vou aquietar a minha alma, aquietar a minha mente aqui para ouvir a palavra. Ah, mas não é uma ministração, é uma leitura. É a palavra. Então busque um lugar, irmãos, onde você, de fato, se aquiete. Cale as vozes que estão na sua mente. A gente tem vivido muito agitado, irmãos. É muita pressão, muita correria, e às vezes a gente não consegue lembrar que a gente é crente. O meu grande desafio nesse dia, nesse período que eu falei para vocês aqui mais cedo, foi que eu comecei a falar assim, cara, acorda, crente.
Para de tentar resolver o seu problema. Para de tentar dar teu jeito. Para de tentar movimentar as coisas a seu favor, como você sempre fez. Aquieta. Às vezes a gente precisa dar esse calma, irmãos. Entenda, às vezes a gente está com uma questão financeira, por exemplo, irmãos, a gente fica ali meditando em como pagar aquela conta o dia inteiro. O dia inteiro. Não sei se você já viveu essa circunstância. Mas às vezes você fica ali, meditando. E agora? Ah, não, dá para fazer isso. Ah, não, se eu pegar empréstimo. Ah, não, se eu fizer aquilo. Ah, mas não tem isso. Não tem aquilo. Parece que enquanto tem uma forma da gente resolver, a gente tenta fazer do nosso braço. A gente só para quando não há mais solução viável para a gente. E aí a gente, Senhor, está aqui. Aí a gente se rende. Como uma pessoa que está sendo abordada por um bandido. Senhor, não tem mais nada. Não consigo fazer mais nada. Não consigo mais resolver. Me socorre. Mas, irmãos, lá atrás ele já podia ter feito alguma coisa por você. Lá atrás ele já poderia ter feito alguma coisa por mim. Mas a gente tão ansioso, tão agitado, tão nervoso, e a gente tentando fazer, resolver. Acalma. Medita na palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Senhor te fará prosperar em todos os seus caminhos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor, o dono da prata e do ouro, Ele também vai me suprir, Ele é meu Pai. Irmãos, quantas promessas a gente pode se lembrar. Ah, essa doença voltou, ai meu Deus, e agora? Eu não tenho plano de saúde, meu plano de saúde não cobre isso, eu tenho que fazer cirurgia, não sei se eu faço isso, eu não faço aquilo. E o desespero. Aí chega uma hora que você já não tem mais o que fazer. Senhor, me cura. Desde o início. Mas por que a gente não pediu lá atrás? Por que a gente não se colocou lá atrás? Nessa condição de Senhor, é o Senhor que é o meu rei, é o meu dono. O Senhor enviou Cristo Jesus para me livrar de toda enfermidade. E essa enfermidade que está tentando me assolar nesse tempo, ela não tem legalidade no meu corpo. Então, Pai, está aqui, eu sou teu e eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. É para eu procurar o médico tal, eu vou no médico tal. É para ficar em casa, eu vou ficar em casa. Só me fala o que eu tenho que fazer. E descansar, irmãos, meditar na palavra e descansa. Às vezes a gente tem os dois extremos. O extremo do não estou nem aí, não faz nada para mover nada. Não tem uma ação correspondente à fé. E às vezes a gente tem outro extremo, que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer resolver. E fica, Senhor, e aí? Olha, ainda estou sentindo uma dorzinha de cabeça aqui. Não sei o que, não passou. Ai, meu Deus, me leva, me resolve isso aqui, aí agora não passa e fica ali, ansioso, querendo resposta. Eu vou tomar remédio. Não vou. Senhor, vou fazer outro exame. E agora? Agora foi, eu vou no culto tal, porque o cara vai me pôr nas mãos. E fica ali, Aquieta-te. Sabe, irmãos, é a paz que nos conduz. A palavra fala que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sabe, irmãos, o árbitro é aquele que define se foi falta, se não foi, se é gol, se não é. É o árbitro que conduz o jogo, é o que determina as regras do jogo, é como funciona o jogo. Ele garante a integridade de tudo que está acontecendo. Então a paz, ela deve garantir a integridade de tudo que está acontecendo. Então seja essa paz ali, que está ali, guardando teu coração, te mantendo no lugar. Sabe, irmão, seja conhecido diante de Deus todas as suas questões. Apresenta a Ele, lança sobre Ele e descansa. O crente precisa aprender a descansar. Descansar não é irresponsabilidade, uma vez que você lançou sobre Cristo as suas aflições. Lança sobre Ele, o fardo dele é leve, Ele já falou sobre isso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Então lança sobre Ele. O que está te afligindo nessa noite? O que está te preocupando nessa noite? Lança sobre Ele, Senhor, está aqui, Mas sabe, irmãos, aprenda uma coisa, a lançar e não pegar de volta.
Às vezes parece que a gente está lançando as coisas no mar e com uma cordinha amarrada no braço. A gente fica ali, se o negócio está meio esquisito, a gente começa a puxar. Por quê? Porque muitas vezes não está acontecendo do jeito que a gente quer. Mas Deus não vai fazer do jeito que você quer, Ele vai fazer do jeito dele, que é o jeito certo. Às vezes, irmãos, eu me lembro quando a gente tinha algumas dificuldades financeiras, alguma questão, a nossa oração sempre foi essa. Fala assim, Senhor, eu não que o Senhor não possa usar pessoas para me abençoar, mas eu quero ser aumentado. Porque eu via pessoas assim desesperadas e falava, não, porque aí eu ia para a rua, chutar, para achar dinheiro no chão e não sei o quê, e aí orando, pedindo para que Deus mandasse uma oferta, eu falo assim, cara, por que você não ora para ser aumentado? Por que você não pede a Deus para ter mais do que você já tem? Para que você possa não só resolver o seu problema, mas também poder promover mais coisas. E aí, pessoal, nossa, milagre, achei dinheiro na rua. Glória a Deus, irmãos, achou dinheiro na rua, muito bom. Mas isso aí é um escape. Isso é é um remédio para um problema. Creia para uma mudança de vida total, irmãos. Creia para um aumento ou num ponto onde você não vai viver mais esse tipo de pressão. Eu sempre falava isso muito dos missionários lá no Rio. Quando eu falava assim, cara, o missionário já está lá no campo, crendo para, portas pela vida dele, para ele não morrer, muitas vezes, em alguns lugares, onde havia perseguição. O missionário estava lá, crendo para uma porta se abrir para que ele pudesse alcançar um determinado grupo de pessoas. O missionário estava ali para poder achar um lugar que ele pudesse ficar seguro. E eu falei, irmãos, a última coisa que o missionário tinha que pensar era em comer. Ter dinheiro para comer. Eu falei assim, esse é o nosso papel como igreja. Eu falei, a gente precisa se mobilizar, porque a gente tinha algumas pessoas que nós apoiávamos, digamos assim, lá no Rio. E eu falava para a igreja, falei, igreja, a última coisa que um missionário tinha que pensar era em comer. Se ia ter dinheiro para comer ou não. Porque isso a igreja daqui já estava lá, ó. Vai, meu irmão. Porque é visão de reino, irmãos. Imagina, como eu falei aqui, citei o caso do casal de Moçambique. Imagina tudo que eles querem é ter foco lá nas coisas de lá, irmãos. Michel estava compartilhando que eles têm um trabalho com crianças, com adolescentes lá, incrível. E aí Michel me contou que o espaço deles tem algumas limitações, e eu não sei se eles faziam aula de reforço, alguma aulinha lá, mas são poucas cadeiras que eles têm. Então as primeiras crianças chegam e sentam nas cadeiras, as demais sentam no chão. E eu falei, meu Deus. E às vezes a gente, eu falo a gente, entenda, não a gente igreja aqui, Verbo da Vida de Osasco, mas às vezes eu vejo as igrejas, comprando templos de milhões e se vangloriando disso, quando tem pessoas fazendo a obra lá, precisando de uma cadeira para a criança sentar. Cara, não problema nenhum ter o templo de milhões, você entende? Mas, irmãos, para mim não fecha. A gente está ali se vangloriando, nossa, botamos o melhor ar-condicionado do mundo. E pessoas passando fome na igreja. Pessoas com necessidade na igreja, a gente não suprindo. Você entende, irmãos? Só que eu entendo também que eu sei que tem as questões, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão passando necessidade, mas elas não falam, elas não pedem socorro. E a gente às vezes tem um departamento, no caso aqui específico, tem um departamento social, que vai suprir, vai ajudar. Mas mesmo assim, irmãos, de uma forma geral, imagina se tivesse várias pessoas aqui numa situação de dificuldade com relação ao alimento e a gente nem isso proporcionando. O que a gente está fazendo como igreja? Entende? Então, assim, vamos para a gente encerrar aqui. A gente precisa, irmãos, olhar e identificar na nossa vida de que maneira nós estamos sendo influenciados nesse tempo. Quem tem sido a voz que você tem ouvido mais nesse tempo? São pessoas que estão te influenciando para uma vida com Deus? São pessoas que estão te influenciando para uma vida de comunhão com a palavra? Ou são pessoas que estão só tirando ou deturpando a visão de Deus dentro do seu coração?
deturpando a visão da palavra dentro de você. Eu fico pensando, irmãos, pessoas que ficam zombando de você porque você entrega o dízimo, ou que você está envolvido numa igreja, e aí a pessoa fala, você está dando dinheiro para pastor e tudo mais, e você deixa, e você convive com essa pessoa, com liberalidade, onde ela continua constantemente zombando de você, e você dá suporte para isso, irmãos, você está em um lugar muito perigoso. Você tem que ser luz, você tem que ter amor por essa pessoa, pregar a palavra, viver o evangelho, mas, irmãos, não aceita esse tipo de influência na tua vida. Porque uma hora você vai colher no teu coração. Então, assim, são pessoas que, se elas não te respeitam na sua fé, irmãos, elas não vão respeitar as suas decisões. E às vezes a gente respeita a fé de todo mundo, ouve um monte de baboseira de todo mundo, mas ninguém quer ouvir o que a gente prega. Então não são pessoas que a gente deve estar convivendo, sabe, irmãos? Eu não estou falando, como eu disse, não são pessoas que a gente não deva ter contato, não deva ter abordagens, mas assim, conviver, sentar à mesa, sabe, expor os seus planos, expor a sua vida. Entende, irmão? Isso é muito sério. Às vezes a gente está expondo a nossa vida para pessoas que não creem como a gente. Imagina, aí você não pode nem falar nada a respeito do teu ministério, porque elas vão falar assim, está de brincadeira, vai ser pastor agora? Ou então você não conhecer mais, vai virar missionário agora, vai para as nações? Ainda vão rir de você. Então são pessoas que você não deve expor a sua vida, você deve conviver num certo nível. Então tenha cuidado, irmãos, como eu falei, são muitas vozes, mas só uma importa para nós, que é a voz do Espírito. E sobre ela, irmãos, nós devemos dar toda a nossa atenção, ter tempo de qualidade, renovar a nossa mente baseado naquilo que a gente tem ouvido, buscar cada vez mais ouvir essa influência, para que a gente possa ir mudando os nossos hábitos, e mudando a nossa vida, e ajustando o nosso coração. Para quê, irmãos? Para que a gente viva a plenitude da vontade dEle. E não deixar que nada, irmãos, venha roubar aquilo que Ele vai construir na nossa vida. Fique atento, irmãos. Fique atento. Discerna os tempos. A palavra fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Nós devemos discernir as coisas. Entender as intenções das pessoas. Você, quando chega, você é a luz, irmãos, e ninguém vai poder te apagar. Não deixa ninguém ficar te abafando onde você chega, porque você que tem que resplandecer. Entende, irmãos? Eu não estou falando para você chegar lá e, num sentido de, sabe, uma coisa natural. Eu estou falando de algo posicionado espiritualmente falando. Você é luz no lugar, então você deve ser luz lá na sua plenitude. Então chega lá, irmãos, e não se corrompa, não tente ser aceito, não negocie os princípios, não negocie os valores que Deus confiou a você, porque é sobre eles que você vai andar, e sobre essa obediência que você está tendo, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Queria chamar o Ministério de Música. Glória a Deus. Irmãos, eu creio, às vezes as pessoas usam algumas situações de exceção como regra. E o que isso quer dizer? Não, eu estou trabalhando isso aqui como um evangelismo, estou evangelizando a pessoa tal. Eu já falei até recentemente aqui sobre uma situação de uma pessoa que ela foi fazer isso com o filho, foi evangelizar o filho dela. E aí nisso ela congregava numa igreja, era bem firmada nessa igreja, o filho ia de vez em quando, e ele começou a fazer tudo que o filho queria, no objetivo de evangelizá-lo. E aí o filho queria ir no Rock in Rio, ele ia no Rock in Rio. O filho queria ir numa balada, ele ia na balada com o filho, porque eu precisava ser amigo do meu filho. Aí eu te pergunto, irmãos, que amigo verdadeiro vai deixar você ir para o buraco e não te falar nada? Que amigo verdadeiro está vendo você se arrebentar e não vai tentar tirar você desse contexto?
E aí, irmãos, resumo da ópera, resumo da história. O filho está mais desviado do que nunca houve, nem pensa em botar o pé na igreja. E o próprio pai hoje também nem congrega mais. Por quê, irmãos? Pequenas questões, pequenas concessões. Nós vamos abrindo essas concessões, permitindo essas influências, a ponto de daqui a pouco a gente já não saber mais quem nós somos. Não, tem problema não. Poxa, ele está tomando uma cerveja? Não, vou tomar uma cerveja com meu filho, porque eu sou amigo dele, sou parceiro dele. O que? Não tem problema não. Você está namorando e está traindo a sua namorada? Não, vem cá, papai vai te cobertar aqui, está tudo bem. Que amigo faz isso, irmãos? Não faz. Um verdadeiro amigo, ele vai te apontar os erros. E a gente precisa verificar quem são as nossas verdadeiras amizades. Se as nossas amizades só ficam assim para você, ó, tudo certo, tudo bem, vai lá, é isso aí, é isso aí, é isso aí. A gente tem que avaliar, irmãos. O nosso amigo vai chegar para você, ei, cara, vai devagar. Tu já pensou nesse ponto aqui? Um verdadeiro amigo, ele vai muitas vezes, irmão, chegar para a gente e falar algo que a gente nem vai gostar, irmãos. E ele vai pagar o preço, até mesmo de perder a sua amizade, mas não deixar você ir para o buraco. Então, irmãos, para essas pessoas, os nossos verdadeiros amigos, pessoas que vão estar nos influenciando com a palavra, nos ajudando, pessoas que vão nos apontar o erro, pessoas que vão nos ajudar a crescer. Para essas pessoas, irmãos, gaste tempo, se envolva mesmo. E se você de fato, irmãos, percebeu uma orientação de Deus para investir tempo em alguma pessoa que não tem comunhão com o Senhor, amém, irmãos, mas toma muito cuidado. De fato, seja guiado para isso. Filhos amadurecidos, eles são guiados pelo Espírito, como a palavra diz, mas filhos amadurecidos. Toma cuidado para que a gente, às vezes, achando que está amadurecido para poder ajudar alguém precisando de ajuda, a gente mesmo se enrole junto. Então, filhos amadurecidos são guiados pelo Espírito. Então, nós precisamos buscar esse amadurecimento para sermos guiados pelo Espírito e poder ajudar os outros. E, de fato, irmãos, vai ter situações que nós vamos usar tempo. As pessoas usam até o exemplo de Jesus. Jesus sentava na mesa dos pecadores, irmãos, mas pessoas que estavam ouvindo o que ele tinha para dizer. Jesus não sentava lá para ficar falando a groselha lá, não. Jesus não perdia tempo com isso, não, irmãos. Ele não estava lá para falar da mulher mais bonita do bairro. Ele não estava lá para falar sobre isso, não. Então as pessoas olham esses textos e pensam, não, olha lá, Jesus sentava, foi repreendido porque sentava com os caras. Não, Jesus sentava porque Jesus estava ensinando as pessoas a como mudar a vida dela. E tanto era que Jesus falava o que para eles? Os doentes precisam de médico. Então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, irmão, se não for para esse nível de conversa, tome cuidado, para que você não fique doente junto. São tempos difíceis, irmãos, como eu disse, com muitas vozes, e nós precisamos discernir isso, ponderar as coisas que chegam até nós, para que a gente tome sempre as atitudes certas, as ações certas. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, você meditasse um pouco a respeito de tudo que você ouviu. Eles vão estar ministrando um louvor, uma canção, e que você nesse tempo você possa meditar em todas as coisas que nós falamos aqui, aquilo que o Espírito tratou no seu coração, que você possa até mesmo perceber, irmãos, a necessidade de se afastar de algumas pessoas que em alguns casos já estão nesse último nível ali de escarnecedores, pessoas que já estão tão à vontade diante de nós, que se sentem até livres para poder fazer comentários debochados sobre a sua fé, ironizando a sua fé. Ou talvez você esteja convivendo com pessoas onde você está ali se detendo, pessoas que vivem numa prática de pecado, numa prática do erro,
e já não se importam mais com isso. Pessoas com valores errados, valores deturpados, irmãos, que não têm acrescentado em nada para você. E que talvez você precisa parar de ficar detendo ali e continuar andando. Pessoas que talvez você está andando junto, meio que prestando atenção, meio que não, mas pessoas que não têm comunhão. E você está andando nesses conselhos, você está vivendo debaixo desses conselhos, de coisas que teoricamente parecem que estão certas, mas que na verdade são conselhos errados, irmãos. Conselhos do tipo, você está namorando, não tem problema nenhum você ter relação antes do casamento. Isso é tão comum hoje em dia. Pessoas do tipo que vão falar, o que? Você já vive tanto tempo com o seu cônjuge, não tem problema nenhum você dar uma escapadinha aqui, outra ali. O que? Você paga todos os impostos certos. O que é isso? É só você sonegar isso aqui e ali. O que? Você anda somente debaixo dessas informações aqui que a lei estabelece? Nada. O que? Você entrega o seu dízimo todo mês? Não, um mês sim, quando der. Pessoas que não têm comunhão, pessoas que estão ali te direcionando, muitas vezes, irmãos, e escuta o que eu vou dizer, mesmo que sejam pessoas de grande estima por você, pessoas que de fato te amem. Tem pessoas que me amam e me amaram ao longo da minha vida e que estavam ali nas melhores das intenções dela, mas elas não tinham os valores que eu carregava. E por melhor que seja a intenção, irmãos, eram conselhos ruins. Então pessoas boas podem te dar conselhos ruins. Pessoas com boas intenções podem te dar conselhos ruins. Então fique atento. Consagre-se ao Senhor e busque dele estratégias, irmão.